Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí tem muito assunto pra gente abordar, né? Vamos falar um pouco sobre a próxima partida, né? O próximo jogo do Vasco aí nesse final de semana contra o Atlético Paranaense, a necessidade de vitória, né? O Vasco terá muitas mudanças, estreias aí no time titular e também no banco de reservas. Também traremos novidades aí sobre, grana forte que entrou ontem no Vasco aí, quase 43 milhões de reais aí que o clube embolsou, né, referente à assinatura do contrato com a Liga Forte de Futebol. Vou estar trazendo aí novidades de onde esse dinheiro deve estar sendo utilizado e também traremos muitas novidades aí, né, um resumão referentes aos assuntos de mercado da bola, saídas de alguns jogadores, né, o Vasco já tem confirmadas, algumas despedidas, outros que também podem estar de saída do clube e também principalmente contratações aí, o Vasco avançando por 2 atacantes, tem meia argentino sendo oferecido também, então a gente vai fazer, como eu falei, um resumão aí para você ficar por dentro de todas essas informações. Então já quero convidar você a assistir, né, acompanhar o nosso vídeo aqui até o final para ficar por dentro aí de todas as notícias. Peço, como sempre, aquela colaboração, né, aquela ajudinha aí de todos vocês, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, né, lá embaixo, aquele botãozão com o dedo para cima. E convido você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, você que ainda não é inscrito aqui no canal, para dar uma oportunidade aí, conhecer o nosso trabalho. Se você está assistindo o vídeo com o celular deitado assim, nesse ângulo, vira ele em pé, lá embaixo do vídeo vai ter um botão vermelho escrito inscreva-se. Você clica nele, se inscreve no canal e não esqueça também de ativar o sino das notificações, que é um sininho pequenininho que fica lá embaixo também, né? Um botãozinho pequenininho para você poder receber aqui, no seu celular, um aviso, uma notificação do YouTube, né? Você vai receber aqui, como se fosse aqui um recado no seu celular, assim que os nossos vídeos forem postados aqui de manhã, de tarde, de noite, quando a gente entrar ao vivo, como ontem à noite tivemos a nossa entrevista, né, com o ex-vice-presidente de marketing, o Vitor Roma, né? Inclusive vou deixar alguns cortes muito importantes. Você que não assistiu aí a live de ontem, no final aqui do vídeo de hoje eu vou deixar aí 3 cortes que ele falou sobre empréstimos da 777, enfim, assuntos importantes que você também vai querer ficar por dentro. Então, como eu falei, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa família, beleza? Então, bora começar o vídeo falando aí sobre o jogo desse final de semana, né? Uma partida crucial para o Vasco, né? O Vasco precisa buscar essa recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Até agora, em 14 rodadas, né? O Vasco tem um jogo a menos que os adversários. Só conseguimos míseras 2 vitórias. É o pior início do Vasco em todos os tempos de um Campeonato Brasileiro de Série A. Vergonhoso e assustador, né? Tivemos agora a troca de treinador. O Ramon Dias aí assume, né, o cargo, um cara experiente, um cara maduro, um cara que gosta de um time ofensivo, um time intenso, um time aguerrido, né? E só essas características do Ramon Dias, cara, já me trazem uma expectativa positiva, né? Todo mundo que tá acompanhando os treinamentos do Vasco tá falando que parece outro time, né? Tá todo mundo ali comentando que os treinamentos são assim completamente diferentes do treinamento do Maurício Barbieri, né? Um pede para os jogadores darem a vida nos treinamentos e o outro ali pedia para os jogadores pegarem leve, enfim, não trabalharem tanto ali como o Ramon Dias vem fazendo os atletas trabalharem. Então isso aí já me deixa motivado, já me deixa contente, né? Além da estreia do Ramon Dias como treinador, também teremos a estreia de outro cara que para mim vai fazer a diferença no meio de campo, que é o Gary Medel, né? O pitbull ali, o primeiro volante, um cara ali que vai deixar a vida dentro de campo com a camisa do Vasco. Eu já arrisco dizer, vai ganhar o torcedor vascaíno com 1 minuto de jogo. Vocês vão ver a disposição, vocês vão ver a força de vontade, vocês vão ver a entrega desse cara que realmente aí é um diferencial para poder, como eu falei, né, trazer aquela vontade, aquela garra, aquela intensidade de volta para o time vascaíno. Acho que esse esqueleto ali com o Léo na zaga, Gary Medel ali no meio de campo, lá na frente temos aí os moleques da base, né, o Ryan, o Peck, daqui a pouco mais contratações chegando, tem tudo aí para tirar o Vasco dessa situação. Mas enfim, para a partida desse final de semana, o Ramon já tem ali o esqueleto, né, já tem ali praticamente a escalação montada. O time deve ir a campo com o Léo Jardim
no gol, apesar do Ivan estar treinando bem, né? Parece que o Léo Jardim será mantido pela sequência que ele vinha tendo. Na lateral direita, Puma Rodrigues, e na lateral esquerda, o Lucas Piton, dupla de zaga com o Léo, nosso capitão. Não sei se a braçadeira vai pro Gary Medel ou se segue com o Léo. E ao lado do Léo, a grande dúvida, né? O Capasso, ele tá suspenso, não pode jogar. As opções são Maicon, Bambu, Miranda, Zé Vitor ou o outro menino da base também, né, que tá treinando, mas nesse primeiro momento não seria o titular. O Bambu ontem treinou como titular e o Maicon também teve uma oportunidade, mas pelo que tudo indica, o Bambu aí deve ser aí o titular para a zaga ao lado do Léo. Meio de campo a gente deve ter Gary Medel de camisa 5, né, de camisa, na verdade, como primeiro volante, né, ele que não vai jogar com a camisa 5, ao lado dele Jair e Marlon Gomes, e lá na frente a gente deve ter Peck aberto pela direita, pelo lado esquerdo Serginho e centralizado Ryan Santos. Então esse deve ser o time titular, com opções ali do Alex Teixeira, Ignaldo, enfim, outros meninos da base que podem entrar para reforçar, né, para ajudar o Vasco a buscar essa vitória. Lembrando que não teremos público nesse jogo aí agora contra o Atlético Paranaense, mas o Vasco conseguiu uma liminar para que no jogo contra o Grêmio, que também será no Rio de Janeiro, a gente tenha público, mas a partida não poderá ser em São Januário, né? Provavelmente vai ser lá no estádio da Portuguesa, né, no Luso Brasileiro, e só poderemos ter presença de público feminino e crianças. Então vai ser legal, né? Vai ser uma oportunidade boa aí para mulherada, para criançada ver o jogo do Vasco ali sem tanto tumulto, né, com a rapaziada na arquibancada, né, fazendo toda aquela bagunça. Então notícia muito bacana. E outro recado importante para esse jogo do final de semana aí contra o Atlético Paranaense é que a nossa parceira do canal, a 1xBet, ela tá pagando quase R$6 para cada R$1 que você apostar na vitória do Vasco. E você que quiser se cadastrar por lá e ter a chance aí de ganhar R$7.000 nesse jogo do Vasco, você só tem que se cadastrar, fazer um depósito de qualquer valor, pode ser de R$1, mas utilizando o código Mário Vasco, que está no primeiro comentário fixado, automaticamente você já estará participando aí. A gente vai sortear R$7.000 para a rapaziada nesse final de semana. E além de tudo isso, né, a 1xBet ainda dá um bônus de 100% no primeiro depósito quando você utiliza o código Mário Vasco. Então tire proveito dessa parceria, quem sabe aí botar uma grana bonita no bolso aí, né, e ainda mais comemorar uma grande vitória do Vascão, se Deus quiser, né. Falando agora sobre o assunto aqui, ó, financeiro, porque ontem tivemos a informação que o Vasco botou aí nos cofres nada mais, nada menos do que 42.400.000. Esse valor aí é um adiantamento referente à assinatura do contrato que o Vasco fez com a Liga Forte, né? A nova liga do futebol brasileiro. O Vasco se juntou a Botafogo, Cruzeiro, Coritiba, enfim, outros clubes aí que já estavam naquele lado do bloco e acabou recebendo esse adiantamento. Aí você vai perguntar, Mário, todo esse dinheiro vai ser usado aí para contratações? Eu acho que deveria, né? Para mim tinha que pegar toda essa grana e contratar o jogador para tirar o Vasco dessa situação. Mas não, nem toda essa grana vai ser investida aí em contratações, né? Pelo que eu fiquei sabendo, uma parte dela sim será destinada para que o Vasco vá ao mercado e traga aí os reforços que está precisando, 2 camisas 9, 2 camisas 10, enfim, outros nomes que a gente vai falar já já sobre isso. Mas além disso, o Vasco também está utilizando esse dinheiro para pagar dívidas, né? Para pagar jogadores que o Vasco contratou no começo do ano e não pagou até agora, como por exemplo, Puma Rodrigues, Manu Capasso, Matheus Cocão, enfim, entre outros aí. O Vasco tá pagando aí, ou tá pelo menos tentando amortizar parte dessas dívidas, né, para poder voltar a ter credibilidade no mercado. E também parte desse dinheiro será investido na reforma, ou parte da reforma do centro de treinamento. É uma das exigências feitas pelo Ramon Dias, né? Ele que visitou o centro de treinamento ficou apavorado, falou, cara, é horroroso isso aqui, precisamos urgentemente de uma reforma, né? Tá muito ruim o estado do centro de treinamento. Então parte dessa grana também será usado para reforma ali do banheiro, reforma ali de campo, enfim, tudo ali em volta do centro de treinamento do Vasco. E agora, já entrando no assunto mercado da bola, né? Porque, ó, bicho tá pegando, a notícia pra cá, jogador saindo, a notícia pra cá, que proposta que o Vasco fez aí por 2 atacantes, meia que foi oferecido. Então vamos começar com as situações de jogadores saindo do Vasco. Pedro Raul, confirmado, se despediu ontem dos jogadores, né? Já está de malas prontas para o México. O Vasco vendeu ele por 5 milhões de dólares, mais ou menos ali 25, 26 milhões de reais. Essa grana vai ser depositada nos cofres do Vasco em 2 parcelas de 2,5 milhões de dólares cada uma agora e uma daqui a 3 meses. Então o Vasco já utilizando também parte desse dinheiro para ir ao mercado, né? Contratar jogadores. Além do PR9, né? A gente também
perdeu, enfim, perdeu não, né? Mas mandou embora. Juan Cruz, outro jogador que está de saída é o Rodrigo, da base, assinou um contrato novo com o Vasco até 2025 e foi emprestado ao Londrina, né? Para ganhar experiência, para ganhar rodagem, para ganhar maturidade. Fiquei contente com esse empréstimo do Rodrigo. E além deles, né? O Vasco está tentando liberar o Carabarral, né? O Carabarral está emprestado ao Vasco pelo Santos. E ontem a informação que a gente obteve é que o Vasco ofereceu o Carabarral por empréstimo de novo para o São Lourenço, né? Então o Vasco tentando se livrar do argentino aí de todas as formas, lembrando que o Vasco precisa abrir espaço no elenco para jogadores estrangeiros, né? Então essa saída do Carabarral seria muito importante. Além dele, muitos falaram que o Matias Galarza poderia sair, mas pelo que eu fui sabendo, ele tá treinando bem, né? E tá agradando, inclusive, o Ramon Dias. Então, nesse momento, Carabarral aí na lista de dispensas aí de jogadores que podem sair, e a informação também que o Riquelme, menino aí da base vascaína, pode ser emprestado para o futebol europeu, né, mais precisamente para Portugal, para ganhar experiências. E agora, em relação aí às contratações, hoje deve chegar ao Rio de Janeiro o lateral esquerdo Jefferson, jogador do Atlético Goianiense, que está chegando por empréstimo ao Vasco até o final do ano, com o passe afixado. Então, caso venha agradar, caso venha se destacar aí o Ramon Dias aí optar, o Vasco pode comprar o jogador ao término aí desse empréstimo, e além dele o Vasco aí tá no mercado para buscar 2 meias de armação, né? 2 ali, como se fossem os camisas 10, né? 2 meias armadores e 2 atacantes. Vamos começar falando de meia armador. Praxedes, jogador do Bragantino, né? A situação tá avançando. O jogador ali não é que ele tenha sido um pedido do treinador Ramon Dias, né? Mas o Ramon Dias deu o aval, ele deu o ok, ele falou, ó, pode trazer, vai ser útil, pode trazer que a gente vai utilizar, não como titular, mas pode ser um jogador ali para ser reserva, né, do atleta que a gente vai trazer para ser o titular dessa posição de meio de campo. E ontem tivemos a informação que Augusto Solari, jogador argentino, meio armador, né, experiente, 31 anos, foi oferecido ao Vasco e nesse momento ele estaria sendo analisado pelo Ramon Dias, né? Estaria ali sendo ali analisado pela comissão técnica para, quem sabe, o Vasco fazer uma proposta, né, pela contratação do jogador, mas até agora não temos aí a definição se o Vasco realmente vai ou não atrás desse atleta. Em relação a atacante, vamos lá, Gabriel Ábalos, jogador do Argentino Júnior, Vasco ele fez uma sondagem, mas o presidente do Argentino Júnior falou que não libera o atleta, né? Falou que não vai fazer negócio com o Vasco. Gianluca Lapadula, jogador lá do Cagliari da Itália, o jogador foi oferecido ao Vasco, mas a informação que a gente teve é que o Vasco não teria interesse, que o Vasco aí não estaria buscando esse tipo de perfil de jogador no mercado nesse momento. E aí temos informação que o Vasco já fez 2 propostas por 2 atacantes sul-americanos. O primeiro deles, o atacante Abel Hernandes, jogador do Peñarol, né, lá do Uruguai. Nesse primeiro momento, o jogador ficou muito contente, ficou muito feliz, ficou muito interessado e com vontade de se transferir para o Vasco, mas a decisão, se ele irá ou não vir para o Vasco da Gama, está nas mãos ali da diretoria do Peñarol, né? Parece que a proposta foi boa, parece que agradou, como eu falei, ao jogador, ao empresário e até o Peñarol, mas como é um jogador ali que hoje tem uma função muito importante no time uruguaio, ainda não temos a definição se o Peñarol pretende ou não liberar o atleta. Mas, por outro lado, um outro atacante, esse sim que me agrada muito, parece que a negociação pode sim sair do papel. Até ontem à noite, né, o presidente do Talleres lá da Argentina estava dando como praticamente impossível a venda do Michael Santos, né, atacante uruguaio, né, um dos artilheiros do campeonato argentino na última temporada, inclusive nos últimos 2 anos, já fez mais de 36 gols, deu mais de 15 assistências aí, né, jogando pelo Talleres da Argentina, e o presidente lá do Talleres confirmou: temos 2 propostas em mãos aí nesse momento. As 2 propostas são do futebol brasileiro e a maior proposta nesse momento é a do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí foi perguntado, vai liberar? Vai fazer negócio com o Vasco? Aí ele foi ali categórico, falou, ó, tá pensando, e não definimos ainda, a gente tá conversando, mas sim, existe uma grande possibilidade dessa situação sair do papel, né, e de ter aí um desfecho positivo. Fico contente, acho que é um bom jogador, principalmente porque vive um ótimo momento, né? Vive um momento artilheiro, é um jogador de muita movimentação, não é um jogador muito alto, 1,75 m de altura, né? Um cara que tem velocidade, tem explosão, um jogador ali que tem características, por exemplo, como a do Germancano, a bola chegou, bum, bate de primeira. Então, fiquei muito contente aí com essa possibilidade
do Michael Santos, atacante uruguaio, tá vindo vestir a camisa do Vasco. Então, essas são as informações. Provavelmente no decorrer do dia de hoje a gente vai ter situações avançando aí referentes a contratações e talvez também a saída de alguns jogadores. E é por isso, mais uma vez, que eu lembro a vocês, é muito importante você estar inscrito no canal, com o sino das notificações ativado, seguindo também as nossas outras redes sociais, porque às vezes a gente faz um vídeo de manhã aqui às 5 da manhã, sai uma notícia às 9 da manhã, a gente posta no Instagram, posta no Twitter, posta aí no TikTok, então tem que seguir a gente também, todos os links aqui na descrição do vídeo de hoje, para você poder ficar por dentro aí também das outras redes sociais. E agora, vou deixar aqui com vocês 3 cortes, né, da entrevista que a gente fez ontem, uma entrevista muito esclarecedora, uma entrevista muito reveladora com o vice-presidente, né, ex-vice-presidente de marketing do Vasco, Vitor Roma. Ele abriu o jogo, soltou o verbo, não mediu ali palavras para falar da 777, para falar do contrato, para falar de empréstimo, para falar de dinheiro, de futebol. Então fica com esses cortes, assistam, deixem nos comentários a sua opinião, porque é muito importante aqui pra gente, beleza? Então é isso, fica aí com esses cortes agora, tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e de tarde a gente volta. Valeu! Essa bola. Seguinte, você falou sobre a ruptura, essa dificuldade que tá tendo de comunicação entre o clube associativo, entre a Vasco SAF aqui no Brasil. Eu queria saber de você, cara, se o pivô desse problema, se o pivô dessa situação, se o pivô que faz essa comunicação ser pior é o senhor Luiz Melo, e eu queria saber também como foi o contato com ele lá atrás, quando ele adentrou ao Vasco da Gama, a relação dele com o Jorge Salgado, e também se as pessoas que lidavam com ele no métier, ali no dia a dia, já sabiam que ele era um torcedor do rival. E agora, vamos lá, né? Bom, eu acho que o CEO da SAF, ele sai da associação para a SAF no momento de péssima relação dele com a maioria dos vice-presidentes do Vasco. Com exceção de que indicaram ele, né? O CEO ele foi trazido por um dos grupos da Mais Vasco, indicado ao Jorge por um dos grupos da Mais Vasco, e com exceção das pessoas ligadas a esse grupo, o CEO tinha uma relação muito ruim com praticamente todos os vice-presidentes, todos, né? Essa relação, ela vinha não do time dele, né? Todo mundo sabia que ele era torcedor do rival, mas eu não acho que esse seja exatamente o grande problema para essa discussão. Eu acho que o CEO do Vasco não pode ser torcedor do Flamengo, tá? Eu estou tomando Coca-Cola e eu não podia ser CEO da Pepsi tomando Coca-Cola, né? Assim, eu uso o iPhone, eu tenho um iPhone, eu não posso ser CEO da Samsung se eu prefiro o iPhone. É uma questão de entendimento do básico disso aqui, né? Do que a gente usa como segunda pele todos os dias, praticamente. Mas isso não estava em voga durante um ano e meio, 2 anos que a gente trabalhou junto lá. Tá? Mas o fato é que a relação dele foi se deteriorando com o vice-presidente durante os 2 anos, e no final era péssima com todo mundo, com exceção dos ligados ao grupo que o indicou. E a saída dele da associação, no dia que a associação é informada que ele seria CEO da SAF, depois de uma negociação em que ele negociou teoricamente para a gente, né? E que é um mundo de conflito de interesses, depois disso, a coisa degringola de uma maneira, porque há ali uma sensação de traição adicional ao mau relacionamento. É um mau trabalho, né? Mas enfim. Isso aí, mau trabalho é muito de julgamento. Eu posso achar que o seu trabalho é ruim, você pode achar que o meu é ruim, faz parte do jogo, né? Não depõe. Achar que alguém faz um trabalho ruim, não depõe contra a pessoa, né? Não tem nada a falar da pessoa, não é pessoal, é profissional a discussão. E assim, foi muito inábil para construir essas relações durante o período em que era CEO da associação, não tendo mais que interagir com vice-presidentes, é muito mais inábil, porque se sente numa posição de não precisar interagir. E de fato, não tem conversa com quase ninguém. Então, eu não diria que o pivô é o CEO, mas eu diria que é muito pouca falta de habilidade em construir essa relação, entendeu? E não há interesse dele em construir essa relação. E eu não estou lá para ver, não estou no conselho de administração, não sei o que está acontecendo lá dentro, mas eu imagino que eu trabalhei ali 2 anos, entendeu? Então, assim, e aí eu acho que também, para complementar, tem uma diferença entre... Eu já seria contra o fato do seu CEO. Eu fui contra desde o primeiro momento, todo mundo sabe disso. A conferência escreveu uma carta dizendo isso. Nós fomos contra o CEO desde o primeiro momento, mas no momento que tem que trabalhar junto, a gente trabalha junto. Uma coisa é você não ser a favor de uma pessoa, outra coisa é dizer, então não trabalha junto. Não, a gente trabalha junto. Mas sempre fomos contra, o presidente foi alertado por nós inúmeras vezes, foi alertado por mim inúmeras vezes, que assim, a responsabilidade de manter o CEO lá, mesmo com todos os problemas e com todos os indícios de que ele não era adequado para essa posição, pode ser para outra, para essa não, é totalmente o presidente que manteve ele lá. O regime do Vasco é presidencialista, ele escolhe as pessoas que ele trabalha. Tanto que ele resolveu mudar os VPs, ele mudou todos. De um dia para o outro, estava todo mundo fora. Entendeu? Então, a decisão era dele. Ele manteve o CEO lá porque quis. Essa é a realidade, né? É o direito do presidente de manter, tá tudo bem. O ponto, nós fomos contra, eu fui desde o primeiro momento, todo mundo sabe disso, lá dentro, isso é público, né? Eu posso sofrer várias
acusações nesse processo dessa gestão. Essa não. E, então, acho que a falta de habilidade para construir essa relação com a associação, falta de interesse em construir, porque não gosta da associação. Não gosta. Você gosta do Flamengo? Eu detesto. Pois é, porra, caralho, tu vai criar uma relaçãozinha com o Flamengo por causa de quê? Porra, eu quero que aquela porra se exploda, porra. Então, assim, agora, uma coisa é o Flamengo deixou de ser, tá aqui, profissional, porque eu acho que tem muita gente discute comigo, pô, o time dele não importa, e eu aceito esse argumento. Eu não concordo, mas eu aceito o argumento, tá? Outra coisa é o CEO do Vasco assinar um documento dizendo que não é sócio do Flamengo e ser. Aí é diferente de, eu fui Flamengo. É o que revoltou todo mundo, né? Era Flamengo, fui Flamengo, tal. Aí quando eu comecei, porque todo mundo que trabalha com futebol teve um time, né? E aí, é normal você imaginar que um dia você pode estar num lugar, pode estar no outro. A gente não sabe qual é o time do Ramon é argentino, mas você sabe qual é o time de infância do Abel, eu até sei por coincidência, mas assim, Vanderlei é Flamengo, porra, e treinou o Vasco e treinou bem o Vasco, teve respeito pelo Vasco. Então, assim, Ricardo Gomes, tricolor, pô, foi um puta técnico nosso. Então, a gente não sabe exatamente, o cara que vai pro futebol, ele cria essa casca, né, de ter que trabalhar eventualmente no clube que não tem que dar certo. Mas são coisas diferentes. Uma coisa, então eu até entendo quando alguém fala pra mim, porra, vocês sabiam que o cara era Flamengo, mas não é essa a discussão. Todo no Conselho Deliberativo tem gente que pediu a palavra para falar essa bobagem. Vocês sabiam que o cara era Flamengo? Porra, ninguém estava discutindo isso ali. Estava todo mundo discutindo o fato de ter um documento assinado dizendo, não sou sócio. E era. Ou, teoricamente, era, né? Pelo que dizem. Então, essa é a discussão, não é que o cara era Flamengo, não era. Mas, passado esse imbróglio, até porque já passou, e o próprio segundo vice-presidente geral do Vasco falou que isso não era tão importante, então, o próprio segundo vice-presidente geral do Vasco, um advogado, foi lá no Conselho Deliberativo e falou assim, não, assinar um documento dizendo que a sócio não ser, não é tão relevante. Enfim, eu não vou discutir mais nada, tá tudo bem. O ponto não é esse, o ponto hoje a relação não existe. E aí eu acho que o sócio lá fora, que eu confio na capacidade do sócio lá de fora de tomar as melhores decisões, eu quero um relacionamento bom com o minoritário. Eu quero. Esse minoritário pode me ajudar a traduzir. E aí, esquece se é a Mais Vasco, a Sempre Vasco, a Identidade, o Leven, o Eurico. Esquece. Todos nós, todos nós somos Vasco. Todos somos Vasco. Nós podemos ter visões diferentes de como resolver o problema do Vasco, mas no final das contas, todo mundo aqui vibrou com o gol do Romário, do Edmundo, do Pedrinho, do Juninho, do Nenê, quando ganhou o estadual, todo mundo comemora junto. Entendeu? Então, se é importante para o comprador, para o investidor, que as pessoas que entendem dos 15 milhões de consumidores da empresa que eles compraram possam traduzir isso para melhor desenvolver a parceria, se isso é importante, a relação das duas partes tem que melhorar. E nessa situação de hoje não melhora. Não melhora. Não tem solução. Entendeu? Então, esse é um problema para quem comprou. Nós, nossa parte, precisamos fazer aqui do nosso lado reconstruir essa relação. Se esse grupo tinha a empresa de consultoria que eles elegeram, que já estava no Vasco há 4 anos, já trabalhava no Vasco há 3, 4 anos, que eles escolheram para liderar o tema. Além disso, estava o vice-presidente de finanças, o vice-presidente jurídico, ele, o presidente Jorge, e depois, segundo as palavras dele, entrou o Roberto Duque Estrada, segundo vice-presidente. Então, eu não vi contrato, não vi nada de contrato, na verdade, nada. A gente recebia informações na diretoria. Teve uma apresentação feita por esse pequeno grupo, esse seleto grupo de confiança do presidente. Ele fizeram uma apresentação para a gente dos bullets, das principais questões do contrato, são essas que todos conhecem. Então, eu gostaria de separar essa discussão de se eu acho que o negócio da SAF, dona de 70% do futebol do Vasco, é bom, e sim, eu acho bom, para questões operacionais como a que você perguntou. Infelizmente, toda a discussão do Vasco é 880 hoje em dia, toda. Não existe nenhum meio termo na discussão. Então, é a mesma coisa que a gente fala assim, todo mundo que entra para trabalhar no Vasco é safado. Todo mundo que entra para ajudar o Vasco é safado. Pô, nós somos a maior torcida de safados do mundo, porque todo mundo entra safado, porra. Não tem ninguém que presta nesse negócio, né? Então, é um negócio muito complicado e tudo é 880. Então, ao não mostrar nada, eu entendo que existem cláusulas que são confidenciais. Por quê? Porque a gente está falando de preço. Preço e regras de negócio. Então, se a 777 é uma investidora e ela quer investir no futebol de um modo geral, criar um conglomerado de clubes abaixo do seu guarda-chuva, preço é sempre complicado. Quando eu vendi minha empresa, isso saiu na imprensa, o preço não saiu. Então, assim, porque é negocial, é coisa
de disputas de mercado, de você, ainda mais no momento de SAFs ocorrendo, né? Então, a SAF que vem depois bota outro preço, a SAF que vem antes bota outra, não pode rolar. Agora, o contrato todo ser confidencial nunca foi uma coisa do meu agrado. E eu acho que a gente poderia criar, para acalmar, eu acho que a gente precisava hoje acalmar as pessoas. Está todo mundo muito nervoso. Tem muito pouca comunicação do clube com o torcedor, né? E a gente não explica tudo. Tem o FAQ, tem a FAQ. Porra, assim, ninguém vai e fala, abre o coração, fala, cara, assim, é isso aqui. Por que está dando errado? Por causa disso, daquilo. A gente teve uma oportunidade muito grande no início do ano de trazer esse torcedor de volta. Todo mundo muito empolgado com a SAF, todo mundo muito feliz. Eu lembro que estava brincando outro dia, a primeira contratação da SAF foi o De Luca, que nem está jogando, né? Que machucou. Não, aí todo mundo, De Luca, a gente, o De Luca. Não, mas o De Luca e tal. Porque estava todo mundo tão feliz que, qualquer contratação era maneira. Então, assim, eu acho que seria uma forma de. Eu concordo com você que seria uma forma de acalmar o torcedor. A gente tentar entender o que não é confidencial, o que não precisa ser confidencial, o que não é regra de negócio, respeitando as regras de negócio, obviamente, porque isso é importante. A gente não pode também estar no 80 aqui, no meio do caminho. Respeitando a regra de negócio, tentar passar uma tranquilidade para o torcedor. Eu concordo, eu não tenho como discordar, principalmente à luz de tudo que está acontecendo. Né? Assim, porque fica todo mundo com medo, porra. Das amarras do contrato. O que eu ouvi na época, né, que me apresentaram, eu me lembro de eu falar para amigos assim, esse é o meu ponto que eu gostaria de trazer hoje aqui na tona. A gente resolveu o futebol, falta resolver o clube. E essa sempre foi a minha visão. E isso, inclusive, vale dizer que em maio do ano passado, 8 dos 11 vice-presidentes do presidente Jorge Salgado, 2 deles ainda estão lá, Marcel e... Bom, enfim, esqueci o segundo que estava aqui, ainda está lá. 2 ainda estão lá, assinaram um documento dizendo que temiam... Marcel e Horácio. Perdão, Horácio. 8 dos 11 vice-presidentes do Jorge assinaram um documento dizendo que temiam pelo futuro da associação. E aí, porque eu dizia sempre para os amigos, cara, o futebol a gente resolveu, a dívida a gente resolveu, o futebol vai voltar a ter investimento, uma hora certa. Vai errar aqui, acertar ali e tal, mas vai caminhar, nós não vamos ter mais sufoco. Mas a gente tem uma associação que tem problemas. E a gente tem um parecer do Conselho Fiscal que diz que tem uma dívida que não foi contabilizada, uma possibilidade de dívida não contabilizada corretamente, ou seja, qual o tamanho da dívida da associação que ficou para a associação, qual a receita da associação. Isso me preocupou muito mais do que o futebol. O futebol acho que deu. Então, existem causas que amarram o investimento no futebol, e por isso, beleza, vai rolar. Hoje, a gente, 6 meses depois, tem um futebol que tem dificuldade de pagar as suas contas, tem dificuldade de fluxo de caixa, e a gente vai resolver o problema que mais me preocupa, que é o problema da associação. Então, assim, para tranquilizar as pessoas, eu acho que seria legal a gente fazer revisitar o tema e ver o que é confidencial de fato, enfim, e proteger o que é confidencial, óbvio. Mas, olha aqui, está escrito isso no contrato, está escrito aquilo no contrato, está escrito outro no contrato, está aqui. Podia dar uma acalmada geral, entendeu, Mário? Que seria importante, porque... não sem querer ficar brigando o tempo todo, Mário. A gente está brigando há 20 anos. Vamos lá. Vou tentar dar minha opinião sobre isso. É curioso que quando a gente falava da 777 ali, entre nós, né, que não participávamos da discussão, a gente comparava, a gente vivia a compra do Botafogo pelo Textor, né, mais ou menos na mesma época. Né? E aí a gente discutia o que era melhor e o que era pior. E olha que uma das coisas que eu falei, eu falo isso abertamente, que eu falei é o seguinte, cara, eu prefiro ser comprado por uma empresa que vai criar uma estrutura de administração com gente competente, com governança, com planos grandiosos, do que por um cara que um dia pode querer ganhar um brasileiro pelo Botafogo, e no ano seguinte pode querer ganhar pelo Lyon, e no ano seguinte pode querer ganhar pelo outro time, e não é um negócio consistente.
eu dizia isso abertamente para todo mundo, que eu preferia uma empresa com capacidade de criar um conglomerado do futebol, que é o plano. Né? Eles compraram muitos clubes, então, na verdade, está na cara que o objetivo deles é criar um conglomerado de futebol, provavelmente fazer uma secundária depois, com outro fundo entrando no grupo. Eu acho que é muito provável que eles estejam juntando ativos de clubes de futebol para fazer uma secundária, vender uma parte para um outro fundo para poder gerar nova alavancagem, né, nova capacidade de financiamento. Eu acho que esse é o plano. E eu entendi isso como algo positivo para o Vasco. Né? Agora, essa é uma visão minha assim, muito pessoal sobre o modelo de negócio pensado para a 77. É um conglomerado, é uma holding. Trouxe um cara lá, tem muito bom de futebol, teoricamente, para criar o departamento de futebol de toda a holding. E aí vem o Josimar, né? Cujo nome não ajuda muita gente, né? A gente tem uma lembrança do lateral direito folclórico do Botafogo, que jogou pra caceta a Copa de 86, mas que era um cara meio folclórico e tal. Mas é uma revista séria, ao que tudo indica, né? E aí eu tenho uma dupla interpretação. Primeiro, dizer o seguinte: eu acho que se o Vasco tivesse em 10º lugar no campeonato, o Josimar ia virar tipo o blog do Paulinho, que todo mundo lê e deixa pra lá. Entendeu? Ninguém é ligado. Eu realmente acho. Tá? Agora, existem coisas sérias ali que precisam ser olhadas. Houve background check da 777. E houve não só no Vasco. Seria muito fácil chegar aqui e falar assim: porra, a empresa tal errou no background. Cara, o Genoa, o Sevilha, esses caras todos. Então, assim, alguém olhou esse negócio, pelo que foi informado aqui, olharam e acharam que isso não era relevante para fazer um negócio. Eu imagino o background check do Abramovich. Também não deve ser o melhor do mundo. A gente está falando de fundos enormes mundiais que mas tem várias histórias ali a serem contadas. Mas, assim, falando em termos de alavancagem, eu acho que há um exagero nas informações. A empresa, a 777 busca um fundo para aportar dinheiro. Cara, é assim que fundo de private equity funciona no mundo todo. Eles vão alavancando, vão fazendo negócio. Daqui a pouco eles vendem um negócio que dá um porralhão de dinheiro e recuperam o dinheiro. É assim que funciona. Entendeu? Então, para mim, a pergunta essencial para mim é o seguinte: tem negócio ilegal por trás do dinheiro da 777? Uma. 2. Eles estão cumprindo o que eles combinaram no nosso contrato? Essas duas perguntas têm que ser respondidas. 2. Assim, se tem dinheiro ilegal, obviamente não é condizente com o Vasco. Imagino que isso tenha sido checado no background check feito pela empresa que o Vasco contratou para fazer isso. 2. Está cumprido? Os 120 milhões botaram, vamos botar agora em setembro outro. O que a gente pode... E eu acho que dá para adicionar uma terceira pergunta nisso aí, que existem cláusulas contratuais que protejam o Vasco caso algo dessa natureza esteja acontecendo? Boa pergunta. Não sei te responder. Mas sim. É óbvio que supõe-se que essa negociação tenha incluído cláusulas que os americanos chamam de good standing e bad living, assim. Que, você tem que ser um good standing para permanecer nesse negócio. Se você for um bad living, ou seja, se você fizer uma grande cagada sendo executivo, sendo sócio e tal, você é expulso da sociedade, mediante uma regra tal que é lá, porque você não pode ser, você não é mais um good living, um good standing, você não é um cara mais legal de ficar, entendeu? Porque você macula o nome do negócio com as suas atitudes, enfim. Vamos imaginar que um sócio que comete um assassinato e tal não pode ficar mais. Então, esses 3 pontos, acho que o Mário inclui um terceiro ponto importante, que a gente não tem acesso ao contrato, não sabe, mas que é a cláusula de proteção ao Vasco, caso algo assim aconteça. Se alguém checou na frente, o dinheiro era um dinheiro limpo, e imagino que isso sim, que isso tenha sido feito, né? E segundo, eles estão cumprindo. Porque, ao que me consta, eles cumpriram, pô.
Teve algo que aconteceu, né? Que veio à tona aí acho que há um mês atrás, que foi um empréstimo, né? Que a Vasco SAF teria. Isso aí foi algo muito estranho, né? Para uma empresa que é tocada pela irmã do Josh Wander. Eu não sei se isso é uma prática normal. Não. Eu não posso. Não acho que seja algo normal de acontecer, né? Algo que é muito ruim, mais ruim de tudo. Isso foi falado na reunião do Conselho Deliberativo, é que isso foi feito sem anuência do sócio minoritário, e isso é abuso de poder de majoritário. Isso é previsto na discussão das SA brasileiras, e isso é gravíssimo. E ao que me consta, pelo menos o que os nossos representantes do Conselho de Administração disseram na reunião, é que acertaram o processo para que isso não voltasse a acontecer. Veja bem, em 3 anos a gente pegou o ticket médio do plano de sócio de R$22 e entregou a 58. Para quê? Para que aumentar esse plano desse jeito sem entregar nada? Nada para o torcedor. Nada. Nem um time, porra. O cara querer ir pro jogo. O pano de fundo dessa história é um grupo de executivos que não entende do vascaíno. Nós estamos quase em agosto de 2023. Centenários de camisas negras. Cadê? É um programa porco que não pensa no vascaíno, que não cuida do vascaíno, e que hoje chega a 32 mil sócios. 32. Nós estamos brigando com o Flamengo, e agora somos os últimos do Rio de Janeiro. E não adianta dizer que é porque o time é ruim. Porque a gente estava na Série B, bicho. A gente não subiu. A maior vergonha desportiva da história do Vasco é jogar uma Série B e não subir. Nós não subimos e levamos o programa de sócios de 47 mil a 61 mil pessoas, aumentando o ticket médio. Isso é entender de vascaíno. E aí, bicho, mais uma vez, por favor, não é política, não é o Vitor Roma. Podia ser eu, podia ser você, podia ser o Leven, podia ser o Euriquinho, podia ser o Júlio Brandt, todos os agentes políticos, porque a gente é Vasco. A gente briga, todo mundo briga há 23 anos. E aí, se nem o fato de um monte de flamenguista estar comandando o Vasco faz a gente se unir, nada mais vai fazer. Aí isso tudo acabou mesmo. Acabou mesmo. Isso é um ponto, acabou. Então deixa pra lá, toma conta disso, flamenguistas, pô. São flamenguistas, cacete. Você acha que eu seria CEO do Flamengo, cara? Você acha que eu deixar eu ser CEO do Flamengo? Você acha que eu deixar eu ser diretor de marketing do Flamengo? Não Jamais. Vão, pois é. Então, assim, não é uma questão pessoal nem profissional, isso é importante dizer. É uma questão de vascaínismo. Vascaínismo. Para quem ficava dizendo que os vascaínos que fizeram merda no Vasco, tá aí, ó. É a prova, não é bem assim. Mas, assim, de fato, a gente tem um componente hoje de desconexão completa com a torcida, porque falta Vasco no Vasco.